Graça e paz, meus irmãos. Que prazer estar aqui com vocês, podendo cultuar o Senhor. Uma alegria muito grande. Podemos estar juntos, mesmo que online, distantes, mas podendo regozijar no Senhor, louvar a sua glória por meio da música, exaltar a sua majestade. Somos extremamente gratos ao Senhor por esse privilégio. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse privilégio tão maravilhoso que temos, enquanto outras pessoas, infelizmente, estão em hospitais, doentes, outras perderam suas vidas. Nós estamos aqui, independente das condições, regozijando no Senhor sempre, porque sabemos que nele tudo podemos. Nós sabemos que em Cristo podemos todas as coisas, não todas as coisas que nós queremos, mas todas as coisas que a Bíblia diz que nós podemos, e nós podemos ser alegres e nos regozijar apesar das circunstâncias. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Pai, te louvamos e te agradecemos por tua fidelidade, por tua graça, por tua misericórdia, por tudo que tu és em nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o teu amor nos alcançou quando nós não merecíamos. Estávamos perdidos, ó Deus, estávamos afastados como ovelhas sem pastor, mas o Senhor veio e nos alcançou por sua graça, sua misericórdia, e somos eternamente gratos por isso, Deus. Te louvo e te agradeço por tua fidelidade. Faz a tua vontade em nós e através de nós. Te suplicamos isso no nome santo do Senhor Jesus. Recebe esse culto, recebe cada canção como louvor e adoração ao teu nome. É que eu te oro e te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mesmo assim
Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Celebrai com júbilo o Senhor, todos os moradores da terra. Serviram, serviu com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Aleluia, o Senhor é bom, e a terra sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, grandes coisas Deus já fez e me alegro com sua fidelidade. Pela fé Ele me amou, se entregou por mim. Grandes coisas Deus já fez, me alegro com sua fidelidade. Pela fé
meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico muito feliz de poder estar neste momento compartilhando da palavra de Deus com vocês. Mas antes de entrarmos no que temos a aprender hoje, eu gostaria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, de onde quer que você esteja. Vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele possa nos guiar neste momento. Senhor Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, porque Tu sempre tens nos dado a Tua graça, de forma que possamos estar suportando toda e qualquer situação. Obrigado, Deus, pelos livramentos que Tu tens nos concedido, pela proteção, e fala aos nossos corações. Fala o que Tu queres e o que precisamos ouvir. Não o que queremos, mas que a Tua graça e a Tua mensagem habite em nossos corações. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, seja conosco no decorrer dessa exposição da Tua palavra. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está localizado em Gênesis, capítulo 24. E esse é o texto base que iremos ler para aprender um pouco mais do que Deus tem a falar aos nossos corações. E nesse texto fala de um servo de Abraão chamado Eliezer. E esse servo, ele era um servo de muita fé e esperança. E foi isso que eu titulei nessa mensagem, que é Eliezer de Damasco, um servo de fé e esperança. E eu gostaria que vocês pegassem suas Bíblias, abrissem Gênesis 24 e vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 33. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse a Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíssem a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saísse com seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro.
E ela disse: bebe, meu senhor. E apresentou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também tenho palhas e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e que ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Queridos, nesse texto encontramos grandes lições de fé e esperança. E após o versículo 33, o 34 em diante, vai se falar que o servo Eliezer, ele vai informar o porquê dele ter ido àquela cidade, conforme o pedido do seu senhor Abraão, que lá ele teria que encontrar uma esposa para o seu filho Isaque. Então, vocês podem continuar a leitura desse texto para compreender melhor a história e verificar o que foi que aconteceu. Que, na verdade, o Eliezer, ele simplesmente narrou o fato dele ter ido àquela cidade. Pois bem, como eu falei, esse texto ele nos traz lições sobre fé e esperança. E antes de demonstrar onde encontramos essas lições, eu gostaria de falar para vocês o significado de fé, conforme o dicionário e conforme a palavra de Deus. O dicionário Aurélio nos diz que fé é a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, crença. Já a palavra de Deus, queridos, em Hebreus 11:1, nos diz que fé é um fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, a fé diz respeito a Deus e às coisas feitas por Ele, as quais são independentes de nós. Ou seja, Deus existe e isso não depende de nós. Nós cremos que Deus existe através da fé. E esperança, a palavra esperança no dicionário Aurélio diz que é uma confiança de que algo bom acontecerá. Esperança de se curar. Esperança significa o ato de esperar o que se deseja, expectativa, espera. Queridos, vemos que
esperança ela sempre está ligada a algo positivo. Quando nós temos esperança, sempre é uma esperança de que algo bom vai acontecer. Nós não teríamos esperança de que algo de ruim vai acontecer. Então, a nossa esperança é sempre com a perspectiva de que algo bom irá acontecer. E no versículo 7 do capítulo 24 de Gênesis, que diz: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, isso Abraão falando, e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Queridos, vemos que existe uma demonstração de fé e esperança de Abraão na promessa de Deus, quando ele fala que Deus jurou a ele, dizendo que a tua descendência daria esta terra. Ou seja, a terra prometida, a terra de Canaã foi prometida a Abraão e sua descendência. Então, para que Abraão acreditasse nisso, Abraão tinha fé em Deus, através do juramento que Deus fez com ele. E a esperança de Abraão estava firmada na fé que ele tinha em Deus, não estava firmada em sentimentos. Porque a esperança, quando ela é firmada em sentimentos, ela é uma mera probabilidade. Ou seja, quando eu tenho a minha esperança baseada em sentimentos, pode acontecer ou não. Mas quando eu tenho a minha fé, a minha esperança baseada na fé, eu tenho a certeza de que isso vai acontecer. E era justamente o que aconteceu com Abraão. Abraão tinha esperança baseada na fé, porque Cristo, Deus, ele tinha jurado a Abraão. E mais à frente, Abraão, falando com seu servo, ele diz que, no versículo 8, diz que: se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Abraão confiava em Deus e sabia que Deus ia prover, ia fazer com que a sua promessa fosse cumprida. E assim como Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã, Deus tem nos prometido e nos prometeu vida eterna, ou seja, salvação em Cristo Jesus, e a promessa que iremos morar nos lugares celestiais. E tudo isso através da fé, conforme podemos ver em Efésios 2:8, que em Efésios 2:8 diz o seguinte: que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, mas tudo movido por meio da fé, principalmente a graça de Deus e também a fé. Precisamos ter fé para termos a salvação. E Abraão tinha esperança nessas promessas que Deus tinha feito para ele. E isso deve ser uma essência nas nossas vidas. Assim como foi na vida de Abraão, dele ter esperança, nós devemos também ter esperança, onde devemos esperar as promessas que Cristo fez, ou seja, através da palavra de Deus. Então, todas as promessas que Cristo nos fez está na palavra de Deus. Podemos encontrar ela nas cartas de Paulo, que são tantas. Com isso, queridos, verificamos que a fé e a esperança de Abraão no Senhor era imensa, que chegava a transmitir isso para o seu servo. Ou seja, Eliezer, ele era fiel ao seu senhor Abraão, e foi através dessa fidelidade a Abraão que ele confiava e tinha esperança e fé em Deus. E vemos em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, quando Eliezer começou a ter fé em Deus, foi porque ele ouviu sobre Deus, ou seja, Abraão transmitiu isso através da sua vida. Creio eu que em diversos momentos Abraão falou do amor de Deus para com ele e para com a sua descendência, de tal forma que isso contagiou Eliezer. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eliezer ouviu a palavra de Deus,
Então, por isso que ele teve fé e esperança em Deus. Vejamos o que diz o versículo 12 de Gênesis, 12, 13 e o 14, mas principalmente o 12, quando Eliezer simplesmente ele saiu da cidade que ele residia, junto ao seu senhor Abraão, em busca de uma esposa para Isaque, e isso em um ato de fidelidade, porque Abraão fez com que Eliezer jurasse que ele iria a essa terra, iria encontrar uma esposa. E vejam que interessante assim, e ao mesmo tempo, caramba, como é que eu vou sair daqui e vou para tal cidade e encontrar uma esposa para o meu senhor Isaque? E essa esposa, ela não pode ser qualquer uma, ela tem que ser da descendência de Abraão. Então, e no mesmo tempo que Abraão chegou e disse a ele, olha, se você não encontrar, não faça que meu filho vá até lá. Então, se você realmente não encontrar, você está livre desse juramento. Mas Abraão falou isso, mas Abraão tinha uma confiança e tinha esperança em Deus que tudo iria ser cumprido. E, de fato, com a fidelidade de Eliezer para o seu senhor Abraão, ele foi. E vocês vejam que a fé em Deus que Abraão tinha foi contagiada para a vida de Eliezer, que ele simplesmente ora a Deus, dizendo o seguinte, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. Ou seja, ele orava pedindo e tinha esperança que o Senhor iria responder a sua oração. E de fato, a oração do servo foi respondida. Naquela época, Deus agraciou Eliezer em amor a Abraão, respondendo a sua oração, no qual concedeu-lhe Rebeca para que fosse levada ao seu senhor Isaque, para que eles se casassem. Dessa parte, desse texto, no versículo 14, quando, após a oração, isso no momento de oração de Eliezer, quando ele no versículo 13, ele ainda fala que eis que estou de pé junto à fonte de águas e as filhas do homem desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Queridos, para quem não sabe, cântaro era um suporte que se colocava água. Então, Eliezer ele orou pedindo esse sinal a Deus, mas ele tinha esperança que isso ia acontecer. E a palavra de Deus diz em Romanos 12:12 o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Eliezer tinha esperança que o que ele foi fazer naquela cidade iria acontecer. E nesse mesmo tempo, ele perseverava em oração. Ele perseverou em oração, pedindo que Deus o agraciasse com isso. E no texto a seguir, no versículo 15, demonstra que a oração dele foi respondida, onde fala, e concedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filha de Milca, mulher de Naó, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. E aí continua a história, onde ela realmente fez aquilo que Eliezer tinha orado e pedido ao Senhor. E já no versículo 26 e 27, depois de ter se cumprido o pedido de Eliezer ele ora a Deus agradecendo. E no versículo 26 diz, então inclinou-se aquele homem e adorou o Senhor. E disse, ou seja, ele estava orando, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. Queridos, nesses 2 versículos onde demonstra que Eliezer estava orando a Deus, ele estava agradecendo porque Deus tinha o guiado ao encontro da mulher
ao encontro de Rebeca, que consequentemente se tornaria a esposa de Isaac. Ou seja, ele agradeceu por Deus ter guiado os caminhos dele. E aí, queridos, eu faço uma pergunta: o que nós temos agradecido? Nós temos agradecidos a Deus pelas todas as bênçãos que Ele tem nos dado em meio a tantos problemas? Nós vemos que, através da fé em Deus, Ele nos guiará pelos caminhos que devemos andar. E que caminhos são esses? Ou seja, são caminhos de paz. Porque quando focamos nossa mente em Cristo, em suas promessas, e a nossa esperança for baseada na fé, teremos a certeza que as coisas irão acontecer conforme a vontade de Deus. Então, queridos, vocês têm se preocupado com toda a situação vivida nos tempos que estamos vivendo atualmente? E eu gostaria de dizer a vocês que Deus não nos deu o espírito de covardia. Nós devemos lembrar que o que precisamos Deus já nos deu, que foi a salvação através da morte e ressurreição de Cristo na cruz. E por meio da graça de Deus e através da fé que temos nele, nós somos salvos. Como diz lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, ou seja, a graça de Deus, a graça de Cristo, por meio da fé. Nós precisamos simplesmente ter fé nisso para sermos salvos. E devemos lembrar também que esse mundo que vivemos não é o nosso lar, porque a nossa verdadeira casa é nos lugares celestiais, ao lado do nosso Criador Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós não devemos nos desesperar com os acontecimentos, pois a esperança que se vê não é esperança. Conforme você pode perceber essa verdade que se encontra em Romanos 8:24. Em Romanos 8:24 é exatamente isso que fala aqui: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera. Então, queridos, quando nós buscamos ao Senhor, encontramos esperança e fidelidade em suas promessas. E eu gostaria de encorajar vocês que a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus seja tão grande, mas tão grande, de forma que ela possa contagiar outras pessoas, assim como aconteceu com Abraão. Ele tinha uma fé tremenda em Cristo, uma esperança ligada, porque a esperança e a fé, elas sempre andam juntas. E de tamanha fé que ele tinha em Deus, ele transmitiu isso para o seu servo Eliezer. Ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eliezer com certeza ouviu sobre Deus. E é isso que Deus quer de nós, que nossa fé e nossa esperança seja baseada sempre na palavra de Deus, sempre nas suas promessas, sempre nas suas verdades. Que com isso possamos transmitir essa fé para as outras pessoas e que as pessoas possam compactuar da fé que eu, que você, nós temos. Então, queridos, nós um dia nós não tínhamos essa fé, e só temos essa fé hoje porque nós ouvimos a palavra de Deus. Então alguém falou para você da palavra de Deus, e é isso que Deus quer de nós, que nossa fé e a esperança seja baseada nele e seja de tal forma que possamos transmitir, contagiar pessoas. Essa é a nossa obrigação. A nossa obrigação é de propagar a mensagem de Cristo, propagar a mensagem da graça, e tudo o que precisamos saber está na Bíblia, e é através da nossa fé em Cristo Jesus e a esperança baseada na fé, que vocês alimentem vossas almas, vosso espírito com a palavra de Deus, para fortalecer sua fé e sua esperança, para que através dela vocês consigam propagar, e vocês devem fazer isso, propagar a mensagem de Cristo para todas as criaturas que não têm fé ainda no Deus que nós servimos.
Obrigado, queridos, e eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, assim como falou ao meu, e gostaria de encerrar orando, e seja onde quer que você esteja, aqui em Recife, ou em qualquer outra cidade aqui de Pernambuco, em outro estado, porque temos tantas igrejas da graça espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, e queremos também alcançar muitos e mais lugares para propagar a mensagem da graça. Então, eu deixo meu abraço para todos vocês, que a graça de Deus seja com todos vocês e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos orar em agradecimento ao Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, te agradecemos, Pai, pelas tuas verdades, pela tua fidelidade em nossas vidas, porque tudo o que nós precisávamos, tu já fizestes através do teu Filho Jesus Cristo, que foi fazer com que ele morresse em meu lugar, no lugar de tantas pessoas. E através disso nós temos a convicção e a fé baseada nas tuas verdades, que somos salvos e só estamos esperando o dia da tua vinda para vivermos eternamente nos lugares celestiais ao teu lado, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela tua graça que é poderosa, e que possamos nos fortalecer na tua palavra para fortalecer nossa fé no Senhor, a nossa esperança nas tuas promessas para as nossas vidas. Que possamos ser destemidos a propagar a tua mensagem para as pessoas que não te conhecem, não teve um encontro ainda contigo, e que elas possam ser alcançadas assim como eu fui, assim como tantas outras pessoas foram alcançadas porque ouviram a tua palavra, e que possamos propagar essa mensagem, a mensagem da graça, para que as pessoas, assim como nós, comecem a depositar e ter fé no Senhor Jesus Cristo, para que elas possam ser salvas através da tua graça. Obrigado, Deus. Obrigado por esta oportunidade. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.
meus irmãos, que palavra abençoada, que momento maravilhoso de culto. Agradecemos muito ao Senhor por esse privilégio de cultuar, de celebrar o seu nome juntos. Irmãos, eu gostaria de lembrar vocês que mesmo distantes, mesmo não tendo nossas celebrações físicas, a nossa igreja continua tendo que honrar nossos compromissos financeiros. Então, se Deus toca no seu coração, se Deus lhe encoraja, eu gostaria de pedir que você pudesse dar uma olhada aqui na descrição do vídeo. Nós temos 2 contas em 2 bancos disponíveis do tesoureiro da igreja, e nós prestaremos todos os relatórios a vocês, com certeza com muito amor e carinho, para sermos transparentes com cada contribuição de vocês. Então, você pode enviar o comprovante do depósito, da transferência, para o meu WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá, dar uma olhada e falar comigo, tirar qualquer dúvida. Para nós vai ser um prazer. A família pastoral vai agradecer e as contas da igreja também agradecerão sua contribuição. Nós entendemos que a nossa igreja depende única e exclusivamente do Senhor, mas que Deus com certeza quer usar você para a glória dele nesse âmbito também do serviço e da adoração financeira. Não adorar o financeiro, mas você adora a Deus com que você tem seus recursos e a parte financeira. Vai ser maravilhoso. Assim como nós temos a oportunidade também de adorá-lo com os cultos dos nossos irmãos. Logo mais às 18 horas tem um culto da Igreja Bíblica da Graça em Boa Viagem, pelo Facebook, pelo YouTube. Tivemos ontem, no caso, se você está assistindo agora no domingo, ontem no sábado, o culto do Ministério da Graça no Brasil, onde todos os links estão aqui na descrição. Na quarta-feira tem o culto da Igreja de Timbó, parceria com Biguaçu, às 20 horas. Às 20 horas nós também temos vídeo aqui no nosso canal. Sábado, às 19 horas, tem o culto do Ministério da Graça no Brasil. Então, vá lá, os links estão aqui na descrição do vídeo. Você pode curtir, compartilhar, seguir, assistir. Tem conteúdo para você maratonar. Faça um GraçaFlix. Faça um GraçaFlix para aprender mais da mensagem da graça e ouvir o quanto Deus tem para falar e ensinar através da sua palavra, desses meios de tecnologia, para alcançar você, tá? Eu gostaria de encerrar orando, agradecendo a Deus pela sua vida e pelo privilégio que temos de estar aqui. Pai, te louvo e te agradeço, Deus, por tudo que já falaste e fizeste aqui nesse período. Te agradeço, Deus, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso e tens suprido cada uma das nossas necessidades, Deus. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor não tem nos abandonado, o Senhor tem nos mantido de pé, porque a sua palavra é fiel e tem permitido que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Te agradeço, Deus, porque Tu tem nos dado um coração grato a Ti, muito mais do que poderíamos imaginar, mesmo em meio a esse momento de dificuldade, porque não são as dificuldades ou as situações que devem dizer como deve estar o nosso mundo, mas sim o Senhor, e te agradecemos por isso, porque enche o nosso coração de alegria para a glória do Seu nome. Pai, continue a fortalecer, a encorajar cada irmão que tem acompanhado esse encontro, essas celebrações online, e que nós possamos, ó Deus, te glorificar com tudo que vamos a fazer, que possamos pôr em prática isso que temos aprendido, porque queremos viver para a Tua glória, Pai. Eu te oro e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus continue te abençoando, meu irmão. Até a próxima. Valeu.